Pois é, essa janela que a gente está tendo agora, ela é a prova de que o Brasil mudou de patamar no mercado, na questão financeira, muito por conta das chegadas da SAF. E aí a gente tem o Bahia, tem o Cruzeiro, tem o Cruzeiro e o Botafogo com mais destaque na questão do mercado do que outras aí SAFs que a gente tem. E aí é isso que você falou bem, né? A gente precisaria de 5 programas para discutir o fair play financeiro. O fato é que a gente precisaria e deveria ter uma discussão em conjunto dos clubes para definir essas regras. Porque senão o Brasil acaba ficando não só nesse desequilíbrio que a gente vê, e isso aí é ruim para o produto de uma forma geral, mas também o Brasil ele acaba sendo uma ponte para quem puder e quiser desrespeitar outros fair plays por aí. O Brasil acaba sendo quase que uma barriga de aluguel, porque vira um lugar livre para você fazer transações e empréstimos, compras para lá e para cá. Você tenta burlar outros fair plays usando o Brasil como ponte. Então, não só pela questão do equilíbrio esportivo que a gente precisa discutir, também pela questão do equilíbrio financeiro e também para não ser essa barriga de aluguel, porque pode prejudicar os clubes no futuro. Essa questão que o PVC falou dos assets, né? E o cara compra e não paga, ou paga, aliás, desculpa, compra e vai pagando com o tempo e você tem a propriedade. Isso funciona enquanto o dono quiser, né? É diferente do que a gente acostumou por anos e anos, que se amanhã ou depois o Júlio Casares sai do São Paulo e o Leco volta, o Leco assume tudo que tem do Casares. Se amanhã o Textor quiser ir embora e vender tudo, a gente tem que ver para quem vai vender, como aconteceu com o Ronaldo e com o Pedrinho do supermercado. Foi uma mudança drástica de gestão. O Ronaldo era uma gestão pé no chão, que queria equilibrar o Cruzeiro. O Pedrinho entrou e colocou aporte, mais aporte, mais aporte, contratou jogadores, aumentou a folha salarial e ele mesmo falou, não, eu tô colocando mais uma grana aqui porque a gente vai ter que mudar o estilo de gestão que tenho. Então a gente precisaria, e não temos hoje, uma regra conjunta para que todo mundo respeitasse. E aí a gente precisa também discutir qual vai ser o formato do fair play, com base no folha salarial, com base no rendimento, do faturamento de cada clube. Fato é, a gente não tem nada e fica completamente desregulado, desequilibrado para vários aspectos, não só para o aspecto esportivo. Danilo. E aí vem o William Araújo aqui, ó, falando em caixa alta. Agora acham injusto? Piada. É exatamente, né, PVC? A gente vai sempre pegar o time que tá mais gastando, que tá mais no alvo, né? Assim como o Botafogo, que lidera o campeonato, e aí os adversários vão reclamar. Óbvio, tá gastando, mas quando é o time dele, aí não tem reclamação. E a gente vai continuar assim. Então, vamos só fazer uma conta aqui de advogado do diabo. É claro que precisa ter fair play financeiro, ninguém tem dúvida disso, no mundo inteiro. Só vamos voltar num caso aqui para entender um cenário do mundo. A temporada em que o Manchester City, pela vez, chegou à decisão da Champions League, ele estava suspenso pelo fair play financeiro. Ele não ia jogar a Champions League. Aí caiu a punição, ele jogou a Champions League e foi para a final. Então, vamos só fazer a conta do seguinte aqui. Lógico, o fair play financeiro é fundamental, mas ele está disfarçado em muitos lugares do planeta. Não vamos pensar que o Paris Saint-Germain é um exemplo de fair play financeiro. E o que aconteceu nos anos 2000 também na Inglaterra, se você for pegar o Everton é campeão inglês 9 vezes. 9 vezes. Quando o Abramovich comprou o Chelsea era campeão inglês uma vez. De lá para cá, o Chelsea foi campeão inglês 2005, 2006, 2010, 2014, 2017. Ainda assim, o Chelsea não tem o número de títulos do Everton. Mas ele ganhou 5 títulos em 14 anos. E não foi com fair play financeiro. Na primeira temporada do Abramovich, ele gastou 170 milhões de libras, que era exatamente a lógica dos assets, dos ativos. Né? E o Chelsea trabalhou no vermelho 4 temporadas seguidas até diminuir o nível de investimento e só foi campeão da Champions em 2012. Depois foi em 2021. Então, assim, essa lógica que a gente está dizendo que ela não pode ser assim no Brasil, ela não deveria ser assim no mundo, mas é. Né? Até na Espanha, onde
a Prefeitura de Madrid fez uma operação terrivelmente discutida para comprar a velha cidade desportiva do Real Madrid no processo que teve acusação de fraude imobiliária para o Florentino Pérez. Né? Então vamos lá devagar com a dor também. Porque isso vai andar e vai se regular com o tempo. A gente tem aqui na nossa enquete quem contratou melhor, o Botafogo disparado, concordando com vocês, Danilo e PVC, 70% dos votos. Depois, em segundo, bem longe, está o Flamengo com 17%, depois Corinthians com 8% e Palmeiras apenas 6%. Daqui a pouco eu quero falar bastante do Corinthians, se a gente está falando em fair play financeiro, a gente tem que falar de Corinthians, mas queria dar destaque para esse Flamengo 17%, Igor. O Flamengo contratou Michael, nessa janela, Alexandro, Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz. Não era a ideia do Flamengo inicial ir para essa janela com tanta força, né, Igor? Mas foi um obrigado por causa de tantas lesões. De certa forma, foi uma janela de remediação, né, nesse caso do Flamengo. Metade desses reforços aí que você mencionou, por questões de lesão, que a gente já comentou aqui em outros programas, né? Sempre lembrar a ausência do Everton Cebolinha e a ausência do Vinha, isso motiva a contratação, principalmente do Michael, e claro, obviamente, né, do Alexandre também, que não estava nem nos planos do Flamengo, mas foi a oportunidade, a necessidade, então o Flamengo fez esses dois movimentos, e claro, o desembolso maior para um jogador, né, em direitos econômicos numa posição que é a do Alcaraz, que já tinha uma conversa anterior e tal, com vários jogadores, outras novelas que o Flamengo não conseguiu ter final feliz, e aí nesse caso específico do Alcaraz, teve, né, a gente lembrar Claudinhos da vida, Wendel, Marcos Braz negociando, achando que estava negociando com um Medvedev e era o outro lá do Zenit, enfim, tem esses enredos curiosos aí nessas tentativas do Flamengo de trazer um meio-campista a mais para esse elenco. E aí, claro, uma tentativa de se manter competitivo diante dessa maratona de jogos e, enfim, de calendário também que a gente vivencia aqui no futebol brasileiro. E o Landim agora pedindo, reforçando, né, fair play financeiro, tal, nessa diretaça aí para o Textor, para o Botafogo do Textor, a questão do fair play financeiro, ela tem uma lacuna aí também que a gente não pode esquecer, né, de uma ausência aí do poder moderador, poderia ser a CBF, mas a CBF também politicamente não achou nada interessante fazer isso aí, porque, afinal de contas, os clubes são os eleitores do presidente da CBF, enfim, tem o peso maior não, né, mas tem peso na eleição junto com as federações estaduais, enfim, desagradar eleitores é sempre uma tarefa que nenhum dirigente, principalmente aqui no futebol brasileiro, né, não curte muito fazer, então estabelecer esse limite para esse movimento de mercado seria uma medida para lá de impopular, apesar de ter tido discussões embrionárias, enfim, o projeto foi desenvolvido pelo César Grafietti e outras pessoas lá dentro da CBF, mas não andou, e hoje a gente está nesse cenário que a gente está aí. Igor, essa piada foi a melhor dessa semana, hein, que você soltou, essa piada da CBF fazer um fair play financeiro, ó, ri mais do que as do PVC. Agora, PVC, o Flamengo está em segundo na nossa lista. Você colocaria Botafogo em primeiro e Flamengo em segundo como melhor contratações dessa janela? Cara, eu tenho dúvida o que vai ser o Alcaraz ainda e o Plata. Mas eu acho que sim, eu acho que em segundo. A gente também tem muito a sensação do que foi mais recente. Porque, por exemplo, se você disser Palmeiras contratou Riai, Felipe Anderson e Maurício. Só que os três foram inscritos já 10 de julho, ninguém lembra. Ninguém lembra dos três. Foram más contratações? Não, foram boas. O jogador mais caro da história do Palmeiras foi contratado. É o nono mais caro da história do Brasil. Então, assim, eu concordo com o Flamengo, mas eu acho que o tempo ainda vai mostrar algumas coisas. Eu, por exemplo, tenho uma séria restrição com essa falta de limite de estrangeiro no Brasil. E é só você ver, assim, para o Grêmio contratar o Monsalve, o Grêmio liberou o Carbajo para o New York Red Bull. Pô, o Carbajo fez o quê no Brasil? Nunca foi titular. Jogou, foi importante em alguns momentos. Tem tanto entre e sai, que você pensar, o Botafogo tem 8 estrangeiros no elenco. Aí estou saindo da janela e voltando para o elenco inteiro. O Flamengo tem 8 estrangeiros no elenco. O Grêmio e o São Paulo tem 9.
Tudo isso é recorde. Quantos vão vingar? Ferrarese, quando saiu do São Paulo, foi um sucesso? Se o Ferrarese sair do São Paulo amanhã, foi um sucesso? PVC, essa discussão é porque também está na própria mão dos clubes, né? A gente vale lembrar que essa foi uma medida da ampliação do limite de estrangeiros que aconteceu na reunião dos clubes, no Conselho Arbitral da Série A do Brasileirão, e que eles mesmos votam para que eles mesmos tenham esse aumento de limite, né? Pulou desse ano. A gente vem numa progressão histórica, né? 5, 7 e esse ano foi para 9, porque os clubes entendem que podem abraçar mais o mercado sul-americano, e aí se envolvem até nessas negociações de gosto duvidoso e até inusitadas, né, de um monte de estrangeiro que a gente nunca viu, ou gente do terceiro, quarto escalão da Espanha que vem para cá, enfim, vira um futebol manager, como o pessoal tá brincando, né, até sem controle, e aí tem a questão de inibir talentos da base, mas ao mesmo tempo o pessoal da base está sendo vendida cada vez mais cedo, não chega nem a jogar no profissional direito por conta desse movimento todo. Então, muitas coisas envolvidas nesse comportamento do mercado, que não é só a questão da entrada das SAFs, mas esse limite de estrangeiros, o que a gente tem feito com as nossas promessas, enfim. E os clubes cuidando desse, até um pouco dentro do que é permitido e da omissão da CBF, né? Porque não dá para dizer que a CBF poderia barreirar ou essa discussão do estrangeiro, já que é prerrogativa dos clubes votarem isso no Conselho Arbitral. Mas tem uma série de questões que vão encadeando essa situação toda que a gente tem visto nesse comportamento do mercado. Gente, agora que o vídeo já são meio-dia. E, nossa, a gente super atrasou. A discussão tá gostosa, a gente vai falando e a gente não vai ter muito tempo. Eu queria muito falar do Corinthians antes da gente se encerrar, e tem uma notícia do Hendrick também pra gente debater. Como é que você avalia, PVC, as contratações do Corinthians? Tá entre os times que mais contratou nessa janela de meio de ano. Eu vou ler aqui os nomes pra gente lembrar. Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Thales Magno, José Martínez e Héctor Hernández. Entre qualidade, não apenas número, como você avalia essas contratações? Nota 6. Nota 6. Eu acho que o Hugo foi uma grande contratação. O André Ramalho foi uma muito boa contratação. O Thales Magno foi uma excelente contratação. E o Alex Santana é o quarto em qualidade. Eu não entendo o Héctor Hernández. Você contratar um jogador espanhol que jogou na vida inteira um jogo na Liga da Espanha e foi há 10 anos, porque ele foi artilheiro do último colocado do Campeonato Português, tomara que seja um sucesso. Eu não estou dizendo que não vai ser, mas eu não contrataria. Esse jogador, por ter sido artilheiro do lanterna do Campeonato Português, não, desculpa aí, cara. Se você é espanhol, a premissa é você ter tido importância na Espanha. Ele jogou um jogo de Campeonato Espanhol há 10 anos. Deixa eu só fazer uma observação curta sobre por que eu estou batendo nessa questão dos estrangeiros, tá? Porque parece xenofobia e não é. O primeiro time a jogar com 11 estrangeiros na história do futebol foi o Chelsea em 99, contra o Southampton. Então já faz muito tempo, faz 25 anos que isso aconteceu. Qual é a diferença do Brasil? A diferença, ao meu ver, não é a questão do estrangeiro. Na Europa, o limite de estrangeiro caiu porque a Comunidade Econômica Europeia exige paridade entre as profissões. Se um médico belga pode trabalhar como médico na França, na Alemanha, em Portugal, na Inglaterra não pode mais, porque não é mais por causa do Brexit, então um jogador de futebol também pode. Foi por isso que caiu o limite de estrangeiros. Tá? O problema do Brasil é outro. O problema do Brasil são dois. O maior produto do futebol brasileiro continua sendo a seleção brasileira. Então a gente precisa ter no Brasil jogadores que possam jogar na seleção brasileira. E dois, o Brasil não consegue comprar os melhores estrangeiros. O Brasil vende os melhores brasileiros para contratar os estrangeiros que a Europa não quer. Essa conta para não faz sentido. E a médio prazo pode trazer um custo muito grande para as revelações do Brasil. Agora, sobre essas contratações do Corinthians, Danilo, você acha que é suficiente para permanecer na Série A? Sinceramente, eu acho que são contratações que podem ajudar o Ramon Dias, né? Basta ver que os caras chegam e já estão estreando num Flamengo e Corinthians, basicamente. Então, você vai ter um reforço e uma ajuda no aspecto de opção, pelo menos, né?
Mas o pior do Corinthians para mim não é só o elenco, porque o elenco, se você olhar o elenco, não é um elenco para cair, para jogar a segunda divisão. A questão é o ambiente do Corinthians, né? O ambiente do Corinthians é muito desgovernado, não tem o CT, tem gente que ninguém conhece dentro, a concentração, quando o Corinthians viaja, tem gente dentro da concentração que ninguém sabe quem às vezes o salário atrasa, às vezes o salário vai em dia, às vezes o salário chega 5 dias antes. Então eu acho que as contratações, elas ajudam e dão opções aí para o Ramon Dias, especialmente por conta de lesões, né? Que a gente sabe que o Corinthians tem tido algumas lesões também, mas se eu fosse gestor do Corinthians, eu me preocuparia muito mais em colocar ordem na casa do que em reforçar o elenco, porque eu acho que o elenco do Corinthians não é para cair. Muito bom, vou reforçar aqui o pedido de like, porque esse programa precisa ter 2 horas no mínimo. A gente tem muitos assuntos legais, eu queria continuar nessa discussão de contratações, mas temos que encerrar já. Então, antes da gente se despedir, tem uma notícia aqui do Thiago Arantes, PVC, que é muito interessante, porque obviamente os números são ainda muito pequenos, porque ele acabou de começar, né, a sua grande carreira no futebol internacional, mas o Endrick tem números incríveis nesse comecinho, que supera o Haaland, o Lewandowski e o Mbappé. Olha que louco. Ele tem, em 3 partidas, o Endrick tocou na bola 9 vezes, e dessas 5 foram para o gol. Então, 1 a cada 1,8 toque na bola do brasileiro foi para finalizar. Então, com isso, ele chuta para o gol uma vez a cada 5 minutos e 24 segundos, para você que gosta de número, é interessante ver isso. E especialmente porque o StatsBomb, que é uma ferramenta que presta serviço para o Real Madrid, indica que no início de temporada o número de passes para gol do Real, passes que viram finalização no Real Madrid, caiu 34% em relação ao ano passado. E mesmo com a queda de 34% na capacidade de passe para finalizar, segundo o StatsBomb, o Endrick consegue finalizar nesse índice. Vale a lembrança, o Mbappé fez o primeiro gol dele pelo Real Madrid no Bernabéu, né? Tinha marcado na final da Supercopa, mas no Bernabéu, no sábado, no domingo contra o Betis. Mas o jogo anterior contra o Valladolid era o jogo do primeiro gol do Mbappé, e quem marcou foi o Endrick. E aí tem uma análise aqui nessa matéria destacada pelo Thiago, que, abre aspas, esse garoto tem uma relação com o gol que é impressionante, fecha aspas, a frase do narrador espanhol Rubem Martín, Danilo. Dá até um arrepio aqui, né? Primeiro de tudo, eu já estava com saudade do jeito que você fala Endrick, que é o Endrick. Eu gosto muito desse sotaque, sempre gostei. Mas realmente o Endrick, ele tem um negócio com gol que é impressionante, porque ele entra e nas estreias ele faz gol. Foi assim no Palmeiras, foi assim na seleção brasileira, ele fez no Bernabéu, ele fez no Wembley, ele estreou, fez o gol do Real Madrid agora contra o Valladolid. Então é realmente algo impressionante o faro de gol dele. Tem surgido muitas comparações Estevão e Endrick, né? Eu acho que são jogadores bem diferentes nesse aspecto. O faro de gol e o poder de finalização, como o Endrick, ele percebe o jeito de finalizar e o movimento, o momento, tudo ali. Ele olha e fala, preciso finalizar assim, girando o quadril para cá, com a perna esquerda para lá, pum. Ele consegue ajeitar isso tudo muito rápido, assim. E esse poder de finalização é algo impressionante, e que me faz ficar ansioso para ver como que vai montar o ataque agora do Dorival para a seleção brasileira, já deixando aí dando a deixa para o resto da semana de data FIFA, Domi. Muito bom, gente, e eu esqueci completamente da prancheta do PVC, ainda bem que você me lembrou aqui no nosso grupo de WhatsApp, PVC. Eu faço rapidinho, eu faço rapidíssimo. É que os assuntos estavam tão bons aqui que eu esqueci realmente, agora, nossa, vamos estourar muito, mas prancheta não podemos ficar sem, então, por favor, Amer, roda a vinheta. O Botafogo pós-janela. Eu acho que só 3 vão ser titulares. O Vitinho, lateral direito, o Igor Jesus, que já botou o Tiquinho no banco, e o Almada, que ora joga aqui por trás do Igor Jesus, ora joga pelo lado esquerdo e deixa o Savarino como segundo atacante,
tem essa mobilidade, ainda não é o melhor jogador do Botafogo, o melhor é o Luiz Henrique. Mas das 8 contratações, que ainda tem Alan, ainda tem Adrielson, que pode jogar muitas vezes, mas é difícil ganhar o status do ano passado tendo o Bastos jogando o que está jogando. E Alexandre Barbosa também. Então, em princípio, eu acho o Vitinho, que veio do Burnley, o Igor Jesus e o Almada. Segue 4-2-3-1, variando para 4-4-2, o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. Caraca, prancheta express, recorde de velocidade. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigada. Obrigada a você que ficou até agora com a gente aqui, que deixou o like, mandou mensagem, votou na enquete, foi show. Danilo, Igor, obrigada pela participação. Muito legal essa discussão. Valeu a pena ter estourado hoje. A gente volta amanhã ao vivaço, 11 horas da manhã. Até. Valeu. Valeu.